Atenção, torcedor do esporte! Mais um dia aqui deste carnaval e você sempre ficando muito bem informado. Olha, como você sabe, eu não estou hoje na minha casa, né? Eu já falei isso no vídeo passado, continuo aqui, mas nesse dia curtindo a festa, né? Saindo um pouco do protocolo, mas não deixando, olha, de falar aqui com o microfone as notícias do nosso Leão da Ilha do Retiro, coisas que estão acontecendo durante essa festa, né? Que paralisa o ano, basicamente paralisa os nossos clubes, mas que você que está em casa, né? Ou que depois que chega da folia, assiste o nosso vídeo para ficar muito bem informado. E hoje vamos falar aqui no vídeo, tá? Especificamente de uma venda que está acontecendo, uma venda de um jogador do esporte que está acontecendo durante esse carnaval. E já te adianto, não é Zé Lucas, é outro jogador. Mas antes, olha, tudo isso e muito mais a partir de agora no seu canal do Márcio Constantino Narrador. Te convido a se inscrever abaixo, a deixar o seu like, ativa suas notificações e vem comigo, que a partir de agora a gente tem aqui muito compromisso de deixar você sempre atento a tudo que está acontecendo lá na Ilha do Retiro, ou pelo menos no Brasil, referente ao nosso Leão da Ilha do Retiro. Torcedor, olha, deixa eu colocar aqui na tela, tá? Uma informação que é bem importante, que é a respeito dessa questão aqui. Olha, eu já separei até, tá? Deixa eu só baixar um pouquinho esse áudio aqui, né? Porque é carnaval, mas a gente precisa baixar um pouquinho o áudio, né? A música a gente deixa para depois de acabar o vídeo. Tá aqui, olha. O Sport encaminha venda de volante Fábio Matheus ao Cuiabá. Volante pediu para deixar o rubro-negro e tem negociações avançadas em definitivo com o Dourado. Olha, o Sport, né, encaminhou a venda do volante Fábio Matheus ao Cuiabá. As tratativas estão avançadas e a expectativa é que as partes oficializem, né, o acordo definitivo em breve, né? A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e também ali pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pela equipe do GE, né? Fábio Matheus tinha contrato com o Leão até o fim desta temporada, mas está de saída do rubro-negro. Na última quinta-feira, né, após a vitória do Sport ali diante a equipe do Retrô por 1-0 no primeiro jogo da semifinal, né, o técnico Roger Silva confirmou que o atleta pediu para sair. O Sport até estudou oferecer uma renovação de contrato ao atleta, independente, né, da permanência dele em 2026, mas não avançou. Agora, por sua vez, o jogador está a caminho da equipe do Cuiabá. Antes de encaminhar o acerto com o Cuiabá, Fábio Matheus ficou muito próximo de fechar com o Remo, mas a saída do diretor ali, né, esportivo de futebol, o Marcos Braz, travou a negociação. A partir disso, o volante voltou a treinar no Sport, mas com a permanência incerta. Tá aí, torcedor, a informação, tá? A respeito dessa venda do jogador Fábio Matheus, o volante Fábio Matheus, que faz com que o Sport, né, agora oficialize, né, uma questão ali que era o próprio pedido do jogador, que não queria ficar na Ilha do Retiro. E eu já falei sobre isso antes, né? Eu já falei um pouco do que eu penso, um pouco daquilo que eu acho a respeito da ingratidão, né? Ao meu ver, o jogador, o que eu fiquei sabendo de bastidor é que ele tem realmente alguns problemas particulares, tá? Que faz com que ele não queira ficar no esporte. Só que assim, torcedor, a gente chegou num certo tempo, né, aqui trazendo informações para vocês, e a gente chega aqui a algumas análises, a gente vai conhecendo caso a caso, a gente vai conhecendo jogador por jogador, e a gente vai entendendo algumas coisas, né? Uma das coisas que a gente entende é que não adianta fazer biquinho. Os problemas que você tem na sua vida não pode se sobrepor sobre um contrato que você tem com o clube. Porque é uma coisa que eu falo até na minha vida particular para algumas pessoas, tudo que acontece com a gente são por conta de escolhas. Se você se tornar um médico, é porque você escolheu ser médico, você estudou, se preparou para aquilo. Se você quer ser um bombeiro, é porque você estudou e se preparou para aquilo. Se você quer ser um jogador de futebol, é porque você escolheu e você se preparou para aquela função desde muitos anos atrás. E como um jogador de futebol, como um médico, como um bombeiro, como um eletricista, como um pedreiro, como qualquer coisa, né? Você tem que ter um compromisso. E ainda assim no futebol, existe a questão do compromisso contratual, que esse é um dos pontos principais.
A gente sabe que o Fábio Matheus ele tem um contrato com o Sport até o final de 2026 e que seria, né, necessário o jogador cumprir o seu contrato com o Sport. Como a gente leu aqui agora na matéria, o Sport tentou uma renovação, tentou uma negociação, tentou buscar ali um meio termo, buscar ali uma situação que pudesse, né, a gente colocar esperanças que Fábio Matheus, depois de passar algumas temporadas sendo emprestados, principalmente para clubes do futebol de São Paulo, lá do interior, voltasse para ser aquele cara que a gente, lá no começo da carreira, todo mundo criou uma grande expectativa. Eu lembro, e talvez alguns aí também lembrem, no dia que Fábio Matheus foi substituído com 12 minutos do segundo tempo, se não me falha a memória. Ele entrou, veio do banco, entrou e errou tudo. 12 minutos depois, eu não lembro, sinceramente, quem era o técnico da época. Eu não sei se já era o Guto Ferreira, tá? E aquilo ali acionou um gatilho muito importante. Que Fábio Matheus ele não conseguiria, pelo menos naquele momento, ser um jogador que a torcida acreditou que ele fosse. Sempre é muito difícil, né, para um jogador, principalmente quando está no Sport Clube do Recife, ele conseguir quebrar essa barreira da base e ser ovacionado na equipe principal. Poucos chegaram nesse nível. E eu conto nos dedos. Pedro Lima, o Zé Lucas, Adrielson, zagueiro que saiu daqui, chegou a ser questionado muitas vezes, mas conseguiu um patamar ali depois mais elevado, depois de muita insistência. Juba, depois de muito sofrimento, começou a fazer uma temporada antes de sair ali muito boa, já estava fazendo alguns campeonatos ali. Eu lembro que ele tinha feito um campeonato antes de sair, um ano antes, depois um campeonato Copa Nordeste muito bom também, e logo depois ele foi, né, saiu ali para o Bahia, e hoje a torcida do Sport tem até mais chateação com ele do que ovaciona, né? E tem tantos outros jogadores que saem nessa condição, né? Mas são poucos que conseguem quebrar essa barreira, né, que existe da base para o profissional. A torcida do Sport cobra muito os meninos da base quando sobe profissional, principalmente querendo que eles mostrem. E isso atrapalha muito. E eu acho que nesse caso isso atrapalhou muito o próprio Fábio Matheus, que não conseguiu entregar toda a expectativa que se colocou nele, né? Mas a gente sabe que ele tem bola. Tanto é que quando ele saiu dessa pressão do Sport, que ele foi lá para o interior de São Paulo, ele conseguiu desempenhar muito bem, cara. Muito bem. Agora, existem, né, algumas situações que mostram que, voltando um pouco no começo do vídeo, tem que se cumprir o rito contratual. E quando o Fábio Matheus diz que não quer ficar no Sport e o Roger Silva na coletiva diz, tudo bem, aqui não vai ficar quem não quer ficar. Mas é necessário entender que precisa se pagar o necessário, o time que deseja, para adquirir esse jogador e ele poder ir embora, porque senão ele fica no Sport, meu amigo. Tem contrato. Aquela fase, aquela época de qualquer coisa vai embora. Não, acabou, pô. Acabou. Hoje em dia, o futebol, e eu não falo só do Sport, o futebol em geral, ele é muito mais profissional do que tempos atrás. Tempos atrás, qualquer jogador dizia, quero ir embora, os caras, tá bom, a gente faz uma rescisão aqui, qualquer coisa aqui, tá bom. Não, meu amigo. São outros tempos, Fábio Matheus. E eu espero que não vazou ainda, tá, torcedor, a informação dos valores. O Sport ainda não usou a transparência, né, pelo menos no caso do Fábio Matheus, para ratificar a venda e também os valores. Mas assim que a gente souber, a gente vai falar sobre essa questão dos valores, né? Que é muito importante. Eu lembro que quando ele ia saindo agora no começo do ano para o Remo, girava em torno do empréstimo dele na casa dos 400 a 500 mil reais. O Remo queria pagar bem menos do que isso. O Sport não aceitou. O Marcos Braz, que era diretor até então do Remo, aceitou, né, essa pedida do Sport, só que logo depois, uns dias depois, ele saiu e aí caiu a negociação. Bom, eu desejo sucesso para o Fábio Matheus. Acredito que o jogador, né, pelos problemas particulares dele, houve ali sim uma quebra, né, de expectativa do torcedor do Sport e que, tipo, com um pingo de ingratidão, sabe? Eu sinto que o Fábio Matheus... Eu já recebi algumas informações sobre
a personalidade dele, mas isso aqui é uma coisa que eu não quero nem entrar nesse aspecto nesse vídeo, sabe? Mas eu torço que ele seja feliz, principalmente porque o esporte investiu no jogador. E investir no jogador, o mínimo que o esporte precisa é ter o retorno do investimento. Mas vamos acompanhar. Em breve, com certeza, eu trago os valores para vocês assim que sair as informações da transferência, de tudo aí que está acontecendo. E vá cuidar do seu carnaval, vá brincar na paz. E daqui a pouco eu volto com todas as informações do Leão, da Ilha do Retiro. Deixa teu comentário. Você acredita que Fábio Matheus faria diferença nesse elenco do esporte? Ou por você, ele pode ir embora? Deixa tua opinião aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tamo junto, grande abraço. Valeu, torcedor.